Se Deus oferece salvação de graça, por que Jesus diz que nós precisamos nascer de novo? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a conversa de Jesus com Nicodemos nos ensina sobre o Evangelho que traz perdão, transformação e um novo começo possível para qualquer pessoa. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Quero saber como é que foi seu final de semana. Conseguiu descansar? Você está no período de férias ou você está trabalhando? Só a criançada está de férias, hein? E a criançada de férias dá uma movimentada, não dá uma movimentada? Aí tem que arrumar uma atividadezinha, né? Meu pai, quando a gente tirava férias, levava a gente, meu pai é um lavador de carros, até hoje, aos seus 79 anos. Um abraço, seu José. E ele levava a gente para trabalhar com ele. A gente que dava aquela esfregadinha no pneu, a gente que lavava os tapetes dos carros, arrumava uma atividadezinha, não deixava a gente largar. E ele, quando tirava férias, arrumava alguma coisa para fazer em casa e nós éramos os assistentes ali. Eu espero que o seu final de semana esteja sendo bom, eu espero que você tenha ido à igreja, você foi à sua igreja, você aceitou meu convite da quinta-feira de procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Nós aqui no Novo Tempo somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por isso fazemos um convite para você, tá bom? Você é nosso convidado. Só entrar no site, está aqui, ó, você vai descobrir qual é a igreja mais perto aí, ó, da sua casa. Encontreumaigreja.com.br. Encontreumaigreja.com.br, você vai descobrir. Chega lá, eu assisto a Novo Tempo, assisto o programa Escola Bíblica, e estou aqui para conhecer, conhecer mais da palavra. No sábado pela manhã a gente tem atividades por idade, a gente tem aquela que a gente chama escola sabatina, você pode levar seus filhos, tem clube de desbravadores, é uma espécie de escotismo, tem clube de aventureiros, daí é para os menores, são atividades para envolver toda a família. E aí tem os inúmeros programas, encontro de casais, sabe? Programas que envolvem os homens, as mulheres. Vale a pena, tá bom? Jovens. Olha, nós estamos na nossa temporada Ensinos de Jesus. Você pode, é um estudo que é da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Você pode salvar o número que está aparecendo aí, ó, na sua tela. Esse aqui, ó, 12982000062, 12982000062, salva aí, dá um oi para a Esperança, escreve estudo, ela já vai fazer pergunta, você responde o A que você quer estudar, daí ela vai te mandar a lista de estudos e a opção A é o Ensinos de Jesus, tá? Essa semana vamos aprofundar algumas outras histórias. Semana passada a gente falou das parábolas. Estamos nesta temporada de férias aqui para a gente, né? Estamos entendendo um pouquinho mais o que significa ser de Jesus. Quais são os valores do reino celestial? Reino esse que nós devemos começar a viver aqui na Terra, que começamos a viver quando nós entregamos a vida para Jesus. E aí, como que a gente deveria ser percebido? Qual é o nosso comportamento? Qual é o comportamento daquele que ama Jesus, que vive ligado a Ele? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Lembrando a você que todos os nossos estudos aqui
eles são distribuídos gratuitamente, sejam revistas ou estudo que você faça pelo WhatsApp. Estudar a Bíblia transforma. Estudar a Bíblia muda o nosso coração, muda os nossos valores, nossa perspectiva. Eu entendo que diante de um cenário muito confuso que nós temos hoje no meio evangélico, parece que nós estamos nos afastando da essência do texto bíblico, estamos dando para o texto bíblico uma interpretação muito pessoal, que está longe do que o Espírito inspirou o autor bíblico. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos bênção como cristãos onde nós estivermos. E não é exclusivismo, não há exclusivismo. Nós vimos isso na semana passada, tá bom? Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez, nos dê entendimento, nos dê compreensão, que a gente se renda ao texto bíblico, que a gente se renda à Palavra e que haja transformação na nossa vida, que haja mudança na nossa vida. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá, nós vamos hoje estudar uma história, uma descrição feita pelo evangelista João, no capítulo 3. Somente João apresentou esta história, este encontro de Jesus com um dos principais dos judeus, um líder fariseu, um estudioso da Bíblia, um indivíduo admirado, um indivíduo que tinha apreciação da comunidade, porque eu já citei isso aqui em algum momento, a gente olha negativamente para a ideia de farisaísmo hoje, porque o próprio Jesus apresenta esse lado negativo, mas eles tinham na época de Jesus uma visão extremamente positiva daquele que se declarava fariseu, porque este era visto como um indivíduo zeloso com a Bíblia, aquele que queria que a palavra fosse mais compreensível, mais perto da realidade das pessoas. Só que, como nós já citamos algumas vezes, o grande problema foi que eles começaram a fazer interpretações pessoais, equivocadas da palavra e começaram a usar a meritocracia, o comportamento, como meio de salvação. Então, o comportamento era mais importante, a aparência, o ser era mais, o ver, né, era mais importante do que na realidade o ser. E aí a gente viu semana passada que eles, por exemplo, tratavam quem não fazia parte do meio como um perdido, como aquele que não tinha o favor do Senhor. E às vezes nós nos equivocamos hoje, a gente corre o risco de cometer o mesmo equívoco, achar que o indivíduo, se ele não pensa igual a gente, se ele não tem o mesmo comportamento da gente, se ele não age, a gente tem a tendência de fazer um julgamento e uma condenação. E a gente viu também na semana passada que quando a gente estuda a parábola do trigo e do joio, e ali a gente está falando do mesmo meio, né? A gente não pode determinar quem é e quem não é. Isso é um papel para o Senhor. E o que nós devemos fazer? Amar, viver. Esse é o nosso papel. Por quê? Porque o Senhor deseja salvar a todos. Nós vimos na parábola dos trabalhadores da vinha que em todas as fases da vida de um indivíduo, o Senhor está tentando salvar e o Senhor vai até o último momento. Enquanto esse indivíduo tiver consciência, respirar, o Senhor vai desejar impressioná-lo. É isso que o Senhor quer. Vamos ao nosso estudo. Esta semana, então, é a nossa lição 7, o que Jesus ensinou sobre o perdão e sobre a salvação no encontro com alguns personagens. São João capítulo 3, verso 1. Aqui cabe o que eu falei na semana passada, quando a gente vai ler uma história que é conhecida, estar atento aos detalhes dessa história, qualquer informação é importante para a gente. Por quê? Você sabe que nada do que está na Bíblia por um acaso. Nada está solto aqui. Tudo que foi informado pelo autor bíblico tem um objetivo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Eu sempre gosto de destacar aqui alguns aspectos desse indivíduo descritos nessa parte inicial. Ele era fariseu, como eu disse, uma classe religiosa de destaque, ele era um homem e ele era um dos principais. Eu gosto de destacar esse aspecto de homem porque também havia socialmente um privilégio. Isso é comparado no capítulo 4, na sequência, quando a gente tem uma mulher que não é judia, é samaritana. Então o autor coloca isso também de forma intencional. Então temos um fariseu, um homem com seus privilégios religiosos e seus privilégios sociais. Isso é importante. Quando a gente está falando de privilégios religiosos e privilégios sociais, e a gente vai falar de salvação, o Senhor coloca todos no mesmo nível, tá? Não existe predileção por causa da religiosidade e não existe predileção por causa da sociedade. Diante do Senhor, não. Lógico, quando o Senhor chama o indivíduo para pregar o Evangelho, esse é um privilégio, o privilégio da pregação, do anúncio, do compartilhar, o chamado para anunciar, o dom daquele que anuncia. Agora, quando a gente está falando de salvação, todos têm a mesma necessidade, todos são pecadores. Vamos para a sequência para a gente entender. Então, temos alguém com privilégio social e temos alguém com privilégio religioso, um dos principais. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. De noite pode ter ideias implícitas aqui, a descrição, o momento de estar mais a sós com Jesus, porque temos um indivíduo que, de alguma forma, tem uma posição social. Sim, pode subentender isso. Não especificamente, mas a gente tem aqui alguém que queria estar muito mais próximo de Jesus, até porque Jesus, durante o dia, era acompanhado de numerosa multidão. E aqui ele apresenta algumas informações que são importantes. Uma delas é que ele já conhecia Jesus e já observava aquilo que Jesus praticava. Sabemos que você é mestre, e não só mestre, mas você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. Perceba que esse indivíduo se aproxima de Jesus como um indivíduo com status social, um indivíduo com status religioso, mas reconhece que há alguma coisa diferente em Jesus. E esse indivíduo também se direciona, esse indivíduo programa, esse indivíduo vai até Jesus. Esse não é um encontro com o Senhor do acaso, não é um encontro despretensioso, como que vai aparentemente acontecer com a mulher samaritana no capítulo 4, que o Senhor tem a sua intenção. A mulher samaritana, ela vai encontrar-se com Jesus. Então, da parte dela, não havia essa busca intencional. Agora, da parte desse líder religioso, havia uma busca intencional. Estou falando para você que é um líder religioso. Estou falando para você que é um pastor. Estou falando para você que compartilha a palavra. Você é um presbítero, você é um diácono, você tem procurado de forma intencional entender Jesus e entender a sua palavra? Essa é uma coisa importante para a gente como pastor e como líder religioso. Você sabe que às vezes nós achamos que não precisamos um encontro com Jesus, já tivemos um encontro em algum momento da vida e não precisamos mais ser impressionados. Eu vou te dizer, nós nos equivocamos. Nós devíamos ir a Jesus todos os dias nos rendendo a Ele, para que Ele nos dê lucidez para saber como agir, como apresentar a palavra e como entender verdadeiramente a palavra.
Mas às vezes nós nos fechamos no nosso mundinho religioso. Estou falando para mim, estou falando para você que, como eu, é um líder, que é um pastor, estou falando para você, para nós, sabe? A gente se fecha no mundinho, no nosso mundinho, e a gente acha que a gente já sabe tudo. Nicodemos nos dá uma lição aqui, uma lição de buscar Jesus de forma intencional. E a gente vai ver na sequência que isso é tão, sabe, transformador para a vida dele. Ele não vai imediatamente aceitar o Senhor, declarar aceitar o Senhor, mas ele vai começar a interceder por Jesus junto ao Sinédrio, ao longo do ministério de Jesus, colaborando. E lá na morte de Jesus, junto com José de Arimateia, ele vai ser uma influência positiva para a igreja primitiva, dando tudo o que possuía. É interessante para nós pensarmos aqui. Jesus respondeu. Então, voltando aqui, na realidade Nicodemos não está fazendo uma pergunta, né? Mas só está dizendo assim: sabemos que você é mestre em Israel e ninguém pode fazer os sinais que você faz. Mas Jesus responde como pergunta. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está vendo clareza, está vendo intenção no coração daquele homem. Jesus diz que ele precisava nascer de novo. Nicodemos perguntou então agora: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Que tipo de nascimento é esse? Então Jesus vai responder para ele: em verdade lhe digo, em verdade lhe digo. Lembra? Sempre que há uma repetição, há um objetivo do autor bíblico de dar ênfase. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor apresenta aqui a necessidade de uma transformação interior e a necessidade de uma demonstração exterior de aceitação. A ação do Espírito que me leva às águas. Há um nascer do Espírito, e aí eu conto para todo mundo que eu aceitei o Senhor Jesus. Jesus está dizendo isso por um líder religioso, que se o indivíduo não fizer isso, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Precisa haver uma mudança interior. Jesus sabia o que estava falando, para quem estava falando e por que estava falando. Jesus sabia que aqueles líderes, que aquela religião precisava ser transformada. O Senhor desejava reformar, mudar a perspectiva que eles haviam criado do que significava ser religioso. Entende? Uma mudança interior que se reflete no exterior. Será que tem havido uma mudança no nosso interior? Tem mudado nossa perspectiva, nossos valores? Tem mudado nosso tratamento com as pessoas? Será que as pessoas estão sendo tratadas por nós que dizemos ser seguidores de Jesus da forma como devem ser tratadas? Será que temos intercedido? Será que temos sido humildes? Será que temos reconhecido nossa pecaminosidade? E a gente tem chorado pelos nossos pecados. A gente tem pedido perdão. Será que temos ido aos pés de Jesus? Todos os dias o Senhor está dizendo de uma necessidade de mudança interna. E Ele vai dizer dessa ação sobrenatural que o Espírito tem. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há uma ação sobrenatural de transformação. Então, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus o leva à sua realidade, à sua perspectiva. Olha o que você está ensinando.
Você é um fariseu, você é um dos principais e você não tem noção do que a ação do Espírito Santo pode fazer na sua vida? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está chamando a atenção para ele. Você não está percebendo o que eu estou fazendo, o que está acontecendo. E a gente vai ver na sequência. Jesus está dizendo assim, perceba, porque vocês não estão aceitando o testemunho que está sendo apresentado, porque Jesus vem para os seus e os seus não recebem. Ah, querido, às vezes a gente repete a mesma prática. Às vezes o Senhor quer nos impressionar pelo poder da graça. O Senhor quer nos transformar. O Senhor quer nos falar. Às vezes nós nos assentamos para ouvir uma mensagem, mas nós não deixamos que o poder do Espírito transforme a nossa mente, que a gente seja impressionado por Jesus. Se vocês não creem quando eu falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, diz o texto, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Perceba o que o Senhor quer chamar a atenção de Nicodemos aqui. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus usa a história do Antigo Testamento, quando a libertação veio, quando eles foram picados pelas cobras e uma serpente de bronze, o Senhor pediu que erguesse, e pela fé, ao olhar aquela serpente de bronze, eles seriam curados. E o Senhor está dizendo assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos não compreende todas as coisas naquele momento, mas a partir dali o Espírito começa a trabalhar, o Espírito continua trabalhando na vida de Nicodemos, porque Nicodemos chegou até Jesus pela ação do Espírito Santo. Agora precisava haver um nascer de novo, precisava haver uma nova vida. Agora, quando Jesus Cristo é levantado na cruz do Calvário, Nicodemos vai lembrar dessa noite. Nicodemos vai lembrar desse momento, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí, definitivamente, Nicodemos vai declarar publicamente sua aceitação a Jesus Cristo. Verso 14, verso 15, agora o verso 16, que todos nós conhecemos. Vejam o contexto em que está colocado este verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler os dois versos na sequência para você entender como o verso se torna muito mais forte dentro desse contexto. Jesus está falando para Nicodemos sobre o poder transformador do Espírito, a necessidade de nascer de novo. E ele, que era mestre, não tinha total compreensão. O Senhor estava testemunhando disso, mas eles não acreditavam nisso. E assim como a serpente levantou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor está falando do seu sacrifício, da transformação, do perdão e da salvação que Ele era. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Por isso Jesus veio. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entende, Nicodemos?
Entende que você precisa acreditar em mim, você precisa entregar a vida para mim. Você, Nicodemos, que chegou para mim e disse: sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz. Nicodemos, você precisa aceitar, você precisa nascer de novo, você precisa, como líder religioso, passar por uma verdadeira transformação. A condenação é esta, Nicodemos: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Às vezes nós preferimos viver nas trevas, às vezes nós não queremos enxergar, às vezes é mais conveniente não perceber as coisas e nós queremos ficar do jeito que estamos e até justificamos as nossas ações. Sabiam? A gente começa a achar justificativa, a gente começa até a usar a Bíblia para justificar os erros que nós cometemos, quando a Bíblia é clara em apresentar os nossos equívocos. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por quê? A gente não quer enxergar a luz? Porque às vezes a luz incomoda. A luz incomoda porque vai mostrar para a gente que as nossas ações estão equivocadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quanto mais eu me aproximo do Senhor Jesus, mais percepção eu vou tendo da minha própria condição, da minha própria pecaminosidade. Mas eu quero que o Senhor me revele para que Ele verdadeiramente me transforme. A conversa, queridos, entre Jesus e Nicodemos revela que o perdão e a salvação não são um ajuste superficial, mas é uma transformação profunda que só o Espírito pode realizar. Mudança do coração é só o Espírito Santo que pode fazer. Isso não é superficial, sabe? Não é aparência, é mudança interna. Deus nos ama de tal forma que nos chama para a luz, para o novo começo, por uma vida renovada que nasce do alto. Quem crê em Cristo não apenas recebe o perdão, ele recebe vida. A pergunta de hoje é: queremos nos aproximar do Senhor? Queremos ver a luz, ainda que a luz nos incomode e que mostre nossa pecaminosidade, nossos erros, nossas deficiências, reconhecermos nossas limitações, nos rendermos a Ele para que Ele nos transforme? Essa mudança não é simples, ela é radical, porque eu sou uma nova criatura, o Espírito vai trabalhar, isso dói, isso machuca, porque eu quero ficar do mesmo jeito. Não importa a posição social, a posição religiosa. Nicodemos nos revela que todos nós precisamos de transformação. Todos somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Você deseja se aproximar? Você que é religioso, líder, você deseja? Deseja receber o perdão e a salvação? Senhor, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado pela rendição de Nicodemos, que mostra que o Espírito pode trabalhar, não importa em quem seja, é só se render. Nós nos rendemos a Ti. Impressiona-nos com Teu poder e graça. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente se vê amanhã em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.